foram vicariamente julgados e punidos. Veja, você pode conferir sua Bíblia para você ter uma ideia melhor. 1 Pedro 2:24, Hebreus 9, capítulo 25. Me perdoe. Hebreus 9, o verso 25 e 28. Gálatas, capítulo 3, o verso 13. Também 1 Pedro, capítulo 3, o verso 18. E também você deve comparar com a passagem de Daniel, capítulo 12, verso 1 ao 3. Não haverá julgamento futuro do crente por causa dos pecados, como crimes contra Deus, visto que já julgados no Calvário. Nenhum julgamento, nenhuma condenação e nenhuma separação são essas as declarações categóricas das Sagradas Escrituras. Isso está no Evangelho de São João, capítulo 5, 24, e também Romanos 8, verso 1 ao 32, diz claramente a respeito disso. O juízo divino não pode atingi-lo, tal como não pode atingir a Cristo. Para nós e para Ele, esse julgamento já se foi sempre, pois, segundo Ele também nós não somos deste mundo, porque nós somos comprados com o sangue de Jesus Cristo. Aquele que realmente está firme em Cristo, devendo ele fielmente, nada poderá condenar um crente fiel. Veja sua Bíblia também em 1 João, Epístola de 1 João, capítulo 4 e o verso 17. Teremos de comparecer diante do tribunal, ou bema, da palavra grega bema, de Cristo, para receber recompensas, mas não para sermos julgados, como o fim de receber culpa ou inocência, ou para ser determinado a nosso destino. Agora, o segundo tipo de juízo, veja aí, olha, preste bem atenção nessa expressão, segundo tipo de juízo. O julgamento atual da vida íntima do crente, ou juízo pessoal, ou então auto-julgamento do cristão. O segundo tipo de juízo nós podemos expressar dessa forma e com essas colocações, mas há referências a respeito disso. Veja em 1 Coríntios capítulo 11, verso 31 e o verso 32. Também em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Também em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 ao 30, e também capítulo 5, o verso 3 ao 5. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19 ao 20. E 1 João, capítulo 5, verso 16 e 17. E veja também no Antigo Testamento, segundo Samuel, capítulo 7, verso 13 e 15, e também o capítulo 12 e o verso 12 ao 14. Consiste em fazermos o exame de nós mesmos, constatando o pecado e pedindo perdão. É uma coisa séria. Veja Provérbios 28, 13, Salmo 130, verso 3 ao 4, e Isaías 55, verso 7. Atenção, o homem deve julgar-se para não ser julgado por Deus, pois o apóstolo menciona o princípio espiritual de auto-julgamento por parte do cristão. Ora, isso está mencionado em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 31 e 32. Esse princípio deve ser aplicado não somente a certos casos específicos na igreja de Corinto, mas aplica-se também à vida do crente, do indivíduo, a vida do crente individual. Enquanto estamos nesse mundo, esse princípio de aplicação não somente a certos casos específicos na igreja de Corinto, novamente repetimos a expressão, mas aplica-se também à vida do crente, individualmente, enquanto ainda permanece nesse mundo. É o julgamento que aplica em si mesmo, como filho na causa do pai. O crente às vezes é relapso na obediência à palavra de Deus, ou deixou de confessar certos pecados diante de Deus, ou deixou de confessar certos pecados diante de Deus que às vezes para algum
outro irmão. Se nós pecamos com o nosso irmão, nós devemos pedir perdão. Ora, primeira epístola de João, o capítulo 1, o verso 9, e também capítulo 3, verso 20 ao 22, e também Tiago, capítulo 5, e o verso 16. O Espírito Santo aplica a palavra de Deus ao nosso coração, à medida que nela meditamos em atitude de oração. Mas, se deixarmos de seguir esta palavra e recusarmos a luz do Espírito Santo, então poderemos esperar a vara da correção do Senhor nosso Pai amoroso. Ora, veja referências, segundo Samuel, capítulo 7, 14, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5, e Hebreus 12, versos 5 a 11. Essas passagens, Igreja do Senhor, revelam o princípio segundo o qual o Senhor trata com aqueles que são filhos de sua casa. O castigo e não a rejeição. Como filho, o resultado de o egoísmo não foi julgado pela sua própria pessoa. Da parte do crente, precisa haver contínuo auto-julgamento, disciplina do chamado eu, ego, pois, de outro modo, haverá necessidade divina. Os julgamentos corretivos de Deus. Deus trata conosco após termos aceito a Cristo como Salvador, não como se fôssemos súditos do rei, nem como criminosos responsáveis perante o juiz, e sim como filhos sob orientação e disciplina de um pai justo, sábio e amoroso. Olha aí, é um tratamento diferente de Deus para conosco. Mas quando somos corrigidos, é uma coisa realmente, que produz em nós um crescimento também espiritual, e produz temor quando nós somos corrigidos pelo Senhor. Ora, o propósito de Deus em abrir para nós esta porta de auto-julgamento é que nós tenhamos progresso na graça do Senhor, que nos diminuímos e que o Mestre cresça. Veja em João capítulo 3 e o verso 30. Quando o crente aceita a correção que o Espírito Santo faz a uma falta qualquer, então está progredindo na vida espiritual, ou podemos dizer espiritualmente. Olha aí, você não sabia disso? Que quando nós somos corrigidos pelo Senhor, nós vamos progredindo espiritualmente? Tem pessoas que hoje em dia, quando se prega duro, quando prega, às vezes coisas, quanto pecado, às vezes acha ruim, mas tem que ser pregado, a verdade, E quando Deus dá uma palavra de exortação, é para nós nos corrigirmos. Então nós vamos progredindo espiritualmente. A correção do Senhor é uma bênção para nós, porque quando um filho desobediente ou que não quer obedecer os pais, automaticamente você vai aconselhar seu filho, e se ele é muito pequeno, naturalmente, às vezes ele tem que até, dar umas varadas de leve para que o filho venha obedecer a mãe. Assim, Deus é uma coisa, a comparação, isso vai nos servir de progresso espiritualmente, É muito bom a correção do Senhor, mas quando é o Senhor realmente que guia a correção, não é verdade? A batalha contra o velho eu está sendo vencida. Muitas vezes, esses progressos dependem justamente da disposição de aceitar a opinião e correção de outros. É necessário vermos a nós mesmos como outros nos vê. Então, nós podemos chegar a uma conclusão, que a correção do Senhor, ela serve de grande benefício para a nossa vida espiritual. O terceiro tipo de juízo que a Bíblia nos fala, chamado o juízo do tribunal de Cristo, ou então podemos dizer, julgamento das obras do crente. O tribunal significa lugar de julgamento. No grego temos a palavra bema, no hebraico a palavra gábata, no latim temos a palavra listóprofos, melhor dizendo,
Christotropos, né? É uma palavra um pouco difícil de pronunciar, mas eu acredito que os ouvintes são bastante simples para não, às vezes, reparar algumas expressões que muitas vezes é um pouco difícil de expressar ou de falar, né? Acredito que o objetivo principal de cada um que está ouvindo essa mensagem é de crescer no conhecimento e não reparar alguns detalhes, pois como humanos nós tropeçamos nas palavras, né? Vejamos bem em João capítulo 19, o verso 13, também Mateus 27 e o verso 19. Cristo foi julgado num desses tribunais. Paulo conhecia bem o que era um tribunal, porque foi julgado em competições, tanto os gregos como os romanos. Veja em 1 Coríntios capítulo 3, o verso 12 ao 15, é chamado juízo dos cristãos. Esse julgamento não foi estabelecido para determinar se as pessoas que diante dele comparecem são culpadas ou inocentes, isto é, salvas ou perdidas. Uma vez que esse julgamento é exclusivamente para os salvos, a questão da salvação individual já foi resolvida há muito tempo. Agora se trata da questão de recompensas, que será resolvida conforme a fidelidade ou infidelidade do crente, como mordomo da casa do mestre. Veja em sua Bíblia, leia 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 11 ao 15. A ocasião do tribunal de Cristo vai ser na volta de Cristo, ou seja, o arrebatamento da igreja. A base do tribunal de Cristo será as obras do crente, do cristão. Na sua primeira epístola de João, o capítulo 2, o verso 28, revela a responsabilidade do crente de sofrer grande vergonha nesse dia, dizendo: muitas pessoas vão perder muita parte do seu galardão se elas realmente não se despertarem para trabalhar. E se as mesmas não se despertarem para trabalhar, Deus vai levantar novos ceifeiros na seara, como tem levantado nesse Brasil tão imenso, e também eu acredito nisto em outros países também. Sem dúvida, muitos crentes perante esse tribunal ficarão cabisbaixos, cheios de remorso, em pranto, pensando como durante seus poucos dias